Bem-vindos à Dualidade do Mundo, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar nossa aula, então. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Sócrates, porque sim, esse cara aí, ele vai grudar no seu pé que nem chiclete daqui pra frente, entendeu? Porque ele tem grandes contribuições, tanto no âmbito político, no âmbito até religioso, tem algumas doutrinas que são pautadas em versões, né, socráticas, em ideias de Sócrates, né, e de Platão também. Também ele vai focar aí na sua vida, no sentido aí de filosofia, história, não vou nem mencionar. Bom, vamos então já aprofundar aqui então. Vocês sabem muito bem quem é Sócrates, o que que esse cara fazia, que ele ficava andando na rua, perturbando os outros, tô brincando. Ele tinha um hábito de o quê? De conversar com as pessoas em praça pública, especificamente não, especialmente os jovens. Por quê? Ele acreditava que o conhecimento, para você chegar no conhecimento, você precisava do quê? De diálogo, de ouvir novas ideias e, acima de tudo, tentar entender outras versões das suas. Então, ele é muito pautado porque ele buscava definições universais para alguns conceitos, como felicidade, bondade, justiça, amizade, tristeza, coragem, já falei? Já, piedade, amizade, enfim. Ele buscava um conceito universal irrefutável para essas palavras. Professor, você falou difícil demais. Ele buscava um significado, né, onde era aquilo, concreto. O que é isso? É um controle. Ponto, acabou. O que é, de repente, aí, é, o que é coragem? A coragem é isso. Definições para muitos, né, para muitas palavras. E o que que Sócrates ele ganhou com isso? A morte. Gente, brincadeiras à parte, eu tô um pouco comediante, mas enfim, vamos lá. O que que ele ganhou com isso? Ele ganhou o respeito de muita gente. Enfim, ele, né, teve uma grande contribuição aí para a filosofia, tal, gigantesca. Mas infelizmente gerou a morte. Por quê? Vocês viram história sobre a questão de um governo quando ele é totalitarista, né? Sobre um governo, né? Totalitarista não, perdão, um governo absolutista. Vocês viram o quanto as pessoas, o quanto um governo absolutista ele era, né, daquele jeito. Ah, professor, mas na época de Sócrates lá, eles viviam, né, em democracia, né? Só relembrando o senhor aqui. Então, pessoal, voltando aqui. Eu dei um pause aqui porque minha bateria acabou, tá voltando. Então, nós estávamos falando sobre Sócrates, correto? Então, ou seja, ele morreu, né, naquela época, tá? Por mais que havia um estado, né, enfim, tal, onde as pessoas elas se reuniam em assembleia para poder, né, conversar. O Estado Democrático Ateniense, ele era muito. Era muito estranho, porque assim, não era uma democracia. Para você poder ter voz naquela época, você precisava de ser filho de pai e mãe ateniense, correto? Você precisava de ter mais de 18 anos. Enfim, uma série de burocracias, no caso, mulheres, crianças e escravos não tinham direito ao voto. No caso, assim, a voz ativa e tal. Só que tinha uma coisa legal entre eles, é que todos poderiam dar ideia, mesmo sendo o contrário. Só que, todavia, não foi tão aplicado assim nos quesitos de Sócrates. Por quê? Ele foi acusado de corromper os jovens e os conceitos da época, tal, assim, assado. E aí o pessoal falou o seguinte pra ele: vem aqui, meu amigo, vem aqui, meu chegado. É o seguinte, ou você fala que você é um doido, um desequilibrado, fala que você tava doidão, tal, ou então você toma cicuta e pronto, acabou. E aí entra numa questão muito forte. Por quê? Por mais que. Gente, é muito forte isso. Porque por mais que às vezes você acredite em algo, quem que vai colocar a vida em risco? A pessoa tem que ser muito segura de si. Não, eu assumo as consequências dele, ou seja, ele foi lá e segurou o BO dele. Ele falou assim: olha, eu assumo a consequência. Qual a consequência? A morte, né? Foi lá e morreu. Mas eu salvei aqui uma informação muito importante pra vocês do seguinte, da frase que ele disse antes dele morrer, que entra no que nós vamos estudar, hein? Nós estamos falando sobre ética. Lembra da aula passada? Sobre a questão de ética e moral. Nós aprendemos que ética, ela não necessariamente... a ética, ela é individual e a moral, ela é formada de um padrão, de um senso coletivo, entendeu? E que a ética, ela pode variar de pessoa para pessoa, só que existem alguns quesitos aí que são questionáveis. Beleza? Aí ele disse o seguinte...
Antes dele morrer, eu separei aqui. Tarará, tarará. Só um minutinho. Então, antes dele morrer, ele disse o seguinte: eu encontrei a frase aqui. Mas eis a hora de partir. Eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo? Ninguém o sabe, exceto os deuses. A um homem bom a um homem bom não é possível que ocorra mal algum, nem em vida, nem em morte. Entenderam a profundidade do pensamento? Ele quis dizer o seguinte, que se caso tudo aquilo que ele acreditasse nos conceitos de bondade, de que ele fazia o correto, enfim, assim, assado, ele não tinha que temer nada, entendeu? É aquela famosa frase, quem nada deve, nada teme. Eu tô com a impressão que isso aqui tá escorregando. Vou subir aqui. Bom, vamos lá. Quem nada deve, nada teme. Então é basicamente isso, entendeu? Peraí, se tudo que eu acredito for verdade, pelo menos, né? Eu tô indo por uma boa causa. O ruim é quem tá, né? Aí não tá indo por uma boa causa, né? Então, justamente, mas eis a hora de partir para a morte para a vida. Quem de nós segue o melhor? Ninguém sabe ao certo. Exceto os deuses, né? Tá escorregando sim, peraí.